Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro da disciplina Relações Familiares e Aprendizagem da nossa pós-graduação, né, Lato Sensu, especialização em psicopedagogia, aqui da FAECAD. É bom a gente estar juntos. E hoje, gente, eu quero tratar de uma temática, sair um pouquinho da caixinha, né, e das especificidades da própria disciplina, para abarcar uma questão um pouco mais holística, um pouco mais geral, mais macro, que é a pós-modernidade, que é esse tempo que a gente vive, né, que a gente está vivendo e que fatalmente vai influenciar, tem influenciado a escola, a aprendizagem, o modo de ver a vida. E é importante, eu penso que é muito importante dentro dessa disciplina a gente trabalhar e sair um pouquinho da caixinha, né? Olhar um pouquinho para fora, olhar um pouquinho o entorno, para a gente perceber como esse pensamento, como essa visão de mundo tem influenciado, uh, enfim, as escolas, as famílias e, por fim, o aprendizado no contexto mais amplo dessa questão, tá bom? Para isso, eu vou colocar algumas assertivas, fazer alguns recortes temporais, relembrar algumas coisas históricas, enfim. A gente vai trabalhando aí para a gente poder abarcar, né, essa temática tão relevante que é muito complexa, não é fácil de definir, mas para a gente pensar juntos, tá bom? Eu colocar muito mais como uma reflexão do que apenas uma uma forma de elencar vários conceitos. Não, eu quero muito mais trabalhar uma reflexão com vocês, tá bom? Então, para isso, pós-modernidade e educação, essa é a temática desse nosso encontro de hoje. E aí eu coloquei algumas coisas aqui para a gente pensar juntos. Veja, para a gente pensar a relação família, escola e a educação no aspecto mais amplo, é importante a gente entender o status, né? Ou seja, o status quo. O que é o status quo, gente? Status quo é a atual situação, tá? Qual é a atual situação em que estamos? Que esta DID, né, que é essa relação família-escola, possui ordinariamente, ou seja, nesses dias, e que é influência direta, né? Essa relação, ela é uma influência direta das mudanças culturais, mudanças históricas, pelas quais a sociedade tem passado, vem sofrendo ao longo do tempo, em especial no nosso caso a brasileira. E, para tanto, é importante, então, feito aquele preâmbulo anteriormente que eu havia falado com vocês, né, a gente então traçar, mesmo que de modo bem sucinto, prolegômenos, né, ou seja, um introito, uma introduçãozinha histórica, que demonstre, ou que apresente, que mostre o espírito desse tempo, que é uma palavrinha alemã chamada Zeitgeist. Qual é o espírito desse tempo? Desse tempo chamado de pós-modernidade. Isso começou na arquitetura, depois perpassou para as ciências sociais, para a filosofia, enfim. A gente vai ver um pouco disso aí hoje, para que a gente consiga se fundamentar melhor e abarque melhor os nossos conteúdos e que os nossos conteúdos possam ser extremamente dialógicos, né? Possam dialogar com os nossos educandos, a gente possa preparar os nossos conteúdos muito mais alinhado com esse tempo que a gente tem vivido. E para a gente se alinhar, eu preciso entender que tempo é esse. Então, pós-modernidade, gente, de um modo muito amplo, muito geral e superficial, eu até coloquei uma figura aqui, não sei se eu consigo passar o cursor, deixa eu ver aqui. Esse cursor de vez em quando ele não vem. Enfim, como eu boto a apresentação em PowerPoint junto com a câmera, às vezes ele não aparece. Mas enfim, vocês estão vendo aí um elo, né, uma corrente, uma ruptura. Eu quis colocar essa imagem bem contundente, bem forte, que é exatamente isso. A pós-modernidade ela representa a ruptura com antigos modelos de pensamentos, tá? Pensamentos que eram lineares, ou seja, eram uma linha reta, que eram defendidos na modernidade. A gente vai pensar um pouquinho esses recortes temporais mais à frente, tá?
sobretudo da era moderna, que vem aí do século XVII, 1600 e pouquinho, que eram baseados basicamente em dois aspectos, razão e ciência, como parte de um plano a fim de traçar o desenvolvimento da humanidade. Então, eu saio de um outro momento histórico, que a gente vai falar mais à frente, e vou para a modernidade. Depois da modernidade, que tem o seu ápice na Revolução Francesa, a gente vai falar também, eu tenho, sobretudo no finalzinho do século XX, né, no finalzinho do século passado, rupturas com alguns sistemas. Na verdade, vem desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas o ápice, o clímax desse movimento, ele ocorre por volta ali dos anos 1980, e aí começa a haver uma outra percepção de mundo, a cosmovisão diferenciada da anterior, que é a chamada pós-modernidade. Um dos ideólogos, enfim, um dos intelectuais que refletiu sobre essa temática é o filósofo Jean-François Lyotard. O Lyotard é um dos importantes filósofos que conceitou a ideia de pós-modernidade de um modo mais claro, exemplificada como a falência das ideias tidas como certas, como certezas, como sendo verdadeiras nos tempos passados, no tempo da modernidade. Então, a pós-modernidade ela vai ser caracterizada por ser muito questionadora, tá? Questionadora de grandes utopias, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser legal, de que pela ciência eu resolvo tudo, pela ciência o homem fica muito mais humanizado, pela ciência eu tenho somente progresso, eu nunca tenho nada de ruim com a ciência. A pós-modernidade ela vai questionar essas questões, né? Essas utopias e essas certezas. Como coloquei aqui, antigas certezas que antes eram defendidas pelos pensadores da era moderna. Então, dessa forma, passa a considerar tudo como um conjunto de meras hipóteses. Então, não existe mais verdade absoluta. Guarde isso. Tudo gira em torno de hipóteses e de especulações, ou seja, eu tenho um ápice, tá, das relativizações de tudo, tudo é relativo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, o outro tem outra verdade dele, e dentro desse contexto, a gente tem duas instituições sociais que estão permeando dentro dessa estrutura, dentro dessa mudança, né, de cosmovisão, de pensamento, que é a escola e a família. Então, como é que é essa família pós-moderna? Eu coloquei aqui a questão, né, dos pais ali, todo mundo né, nos meios eletrônicos, nas mídias e tudo. Mas nas últimas décadas, né, e até as primeiras desse século XXI, aquela total e tradicional divisão familiar, né, de papéis de homens e mulher, entre o homem e a mulher, né, sofre drásticas alterações, né, no que tange, sobretudo, ao gênero. Ambos já não recebem educação formal diferenciada. Eu ainda sou do tempo, pessoal, eu era pequenininho, eu lembro, quando a mulher ia fazer em algum nível superior, normalmente ia fazer magistério, fazia normal, pronto. Ali ela era o grau máximo que a mulher poderia se aventurar fora do ambiente doméstico seria o magistério no máximo. Hoje a gente percebe mulheres comandando empresas, comandando países, enfim, nós já tivemos uma mulher no comando do Brasil. Então, olha que interessante, como é que essa sistemática, como é que essa dinâmica, na verdade, ela mexeu com a estrutura familiar e que vai desaguar na escola e que, por fim, em última análise, vai influenciar na questão do aprendizado. Então, as mulheres elas têm as mesmas faculdades, ocupam, como eu coloquei, né, espaços cada vez maiores no mercado de trabalho, isso é ótimo. Tem mulheres muito competentes e a sociedade precisa disso. Mas com isso, a clássica divisão de tarefas, né, o pai é o único provedor e a mãe é a rainha do lar,
não é mais maioria, sobretudo nos grandes centros, nas grandes cidades. E tudo isso está relacionado a essa maré dos novos tempos pós-modernos. Daí a importância, então, da gente compreender o surgimento desse tempo e as consequências que sobrevêm sobre os educandos. Tá claro, gente? Então hoje eu tenho aquela perspectiva da mulher que trabalha. E a mulher trabalhando fora, não que o serviço doméstico seja fácil, eu acho que é até muito pior. Mas a mulher trabalhando fora, ela não tem aquele tempo para fazer as atividades domésticas, o marido precisa ajudar, precisa haver um equilíbrio, precisa ajudar, não tem essa de não, quando eu puder, não. Os dois estão trabalhando fora. Então, essa dinâmica, essa mudança de estrutura familiar, isso acarreta questões, sabe? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Sobretudo, refletir sobre o tempo chamado pós-modernidade, tá bom? Então, a pós-modernidade e o conhecimento. É um conceito bastante, né, complexo, como eu falei, de ser simplesmente descrito ou narrado, não. Até porque a narrativa na pós-modernidade é muito criticada. Mas o pós-modernismo ele vai negar todos os elementos do processo descritivo. Não acredita em nenhuma narrativa geral, ou seja, nenhum conceito geral que resolva tudo. Duvida da possibilidade da ordem e nega a existência de um conceito objetivo, ou seja, nada mais, pessoal, é objetivo. Nada mais é certo. Tudo é relativo. E aí vem até junto, né, um dos grandes pensadores que deixou consequências, que é o Friedrich Nietzsche, acerca do niilismo, né? O niilismo é uma doutrina filosófica que nega tudo aquilo que é absoluto. Então, se eu tinha um conceito de que o rei, que o governo era algo absoluto, não é mais. Se eu tinha um conceito de que família, no contexto judaico-cristã, é um conceito absoluto, não é mais. Se eu tinha um conceito do Deus também judaico-cristão, de Jesus, Filho de Deus, por exemplo, isso não é mais. Porque na pós-modernidade tudo é relativo. Então, repara que eu coloquei até uma imagem aí de um arquitetura, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, eu coloquei até uma imagem de arquitetura porque o pós-modernismo ele surgiu dentro da arquitetura, né, dentro desse pensamento, como um estilo diferenciado. Repara que é muito diferente as formas, né, são onduladas ali, ó. É muito diferente, é muito diferente. Estou tentando colocar aqui, mas não estou conseguindo, enfim. Se você for reparar aqui, na construção desse edifício, é tudo ondulado, é algo, aquela ideia linear, de linear, de linhas retas, né? Isso caiu dentro da arquitetura. Então, o pós-modernismo ele vai surgir, a princípio, dentro da arquitetura pós-moderna, não como um novo estilo diferenciado. A princípio, as coisas nunca acontecem assim, né? Ninguém acorda um dia para o outro, hoje eu estou mudando o conceito do mundo. Não. A coisa ela vai acontecendo. Eu acho que eu já disse isso para vocês aqui. Perguntaram ao Leandro Carnal, né, sobre a questão da mudança após a pandemia do coronavírus. Ele disse uma coisa muito interessante: o mundo está sempre em mudança. Agora, existem episódios, eventos que aceleram, catalisam, né, essas mudanças, que é, por exemplo, uma guerra, uma revolução social e uma pandemia. Qual é o caso, né? Uma pandemia, uma epidemia vai mudar ali, ela vai acelerar determinados pensamentos, atitudes, ou formas de ver o mundo que já estavam em andamento, mas ela vai acelerar aquilo. Então, assim, quando surgiu essa ideia do pós-modernismo dentro da arquitetura, não era algo diferenciado, vamos mudar tudo. Mas, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando, né? E aí, sobretudo,
se criou uma ideia muito eclética, né, de pegar todos os estilos e pensar sobre isso, né, fazendo uma analogia que eu coloquei aqui, é o equivalente arquitetônico do hipertexto, que nos permite pular de um site para outro na internet. Você colocou ali no Google ali um texto, então uma busca, você vai de um site para o outro, você busca, você entra, enfim. Da arquitetura, o pós-modernismo se difundiu para a maioria das áreas das ciências sociais e humanas, adotando um número cada vez muito maior de quê? De itens para acrescentar à sua escola de pensamento. Então, quando a pós-modernidade ela veio criticando conceitos e estruturas da modernidade, que a gente vai ver já já, alguns isso com mais detalhes, mas ela veio de um modo muito rápido, de um modo muito avassalador. Por isso que eu coloquei naquele slide anterior, ela vai realmente fazer uma ruptura enérgica. O pós-modernismo, então eu coloquei aqui a ideia, aqui, falando aí de arquitetura, né? De um pós-modernismo aqui, de uma construção, então você vê que é eclético, são vários estilos ao mesmo tempo. Mas voltando ao aspecto histórico, eu tenho aqui uma imagem, né, da queda da Bastilha. Vamos entender um pouquinho isso, para a gente poder caminhar com mais segurança, entendendo o conceito. O pós-modernismo, então, ele vai representar no relativismo, que ele já tinha dito, e a mistura de diversos elementos. Está aqui o exemplo do lado que eu coloquei para vocês aí, da arquitetura. Inclusive, e aí quando isso perpassa, sai do universo da arquitetura e perpassa para o universo das ciências sociais, da sociedade, da antropologia, da sociologia, da história, da psicologia, da filosofia, da educação, a coisa ela é como um tsunami, ela vai mudando tudo, vai rompendo tudo. Então, inclusive na vida pessoal e em sociedade de maneira coletiva, tudo passa a ser relativo. E para a gente entender como se chegou a esse momento, a gente precisa voltar, né? Relembrar que o mundo ocidental passou por um período pré-moderno, pautado na autoridade e na tradição, que eram os fios condutores que conduziam o comportamento das pessoas naquela sociedade, que é a conhecida Idade Média. A Idade Média ela vai após ali a queda do Império Romano. Não se preocupe com as datas, é apenas para a gente se situar. 476 depois de Cristo, né? Os bárbaros invadem, destroem Roma, e toda aquela cosmovisão, aquela ideia de modus vivendi, né? De se viver o mundo, de se entender o mundo clássico. Clássico eu digo mundo greco-romano, e a gente fala clássico, gente, porque deixou um legado. O legado do mundo grego para nós, em especial, a educação, a nossa paideia. O romano, o direito, nós usamos até hoje o direito romano, o calendário, enfim, deixou uma série de coisas aí, mas não é o foco. Mas a Idade Média, ela passa por um recorte temporal que vai de 476 depois de Cristo a 1453, desculpa, vai até 1400, de 476 a 1453 depois de Cristo, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Esses eventos, gente, não são cabalísticos aleatórios, é porque a partir dali começou-se a se desenvolver um outro tipo de pensamento. Então, em 476, eu tenho a ruptura, de novo, olha, a ruptura com o mundo clássico, e aí vem a Idade Média. A Idade Média que era pautada, que é o que eu coloquei aqui como pré-moderno, pautado em que? Na tradição, tá certo? E na autoridade da igreja. A igreja passa a ser a grande instituição que vai conduzir, que vai nortear o comportamento da sociedade medieval. E isso vai durar quase 1000 anos, né? 476 a 1453. Tá? Com a queda da cidade, né, de Constantinopla. Constantinopla é onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Viu por que é importante sempre eu ter uma ideia cronológica e um mapa, gente, para eu me situar. Já falei isso para vocês, tá?
Então, com o fim dessa idade, uma coisa que é clara, é importante dizer para vocês, você viu, gente, na história, quando fala assim, 1453 começa a Idade Moderna. Não é no passe de mágica, não é uma varinha de condão que muda tudo. Mas é um processo. Acontece um processo de mudança. Aos poucos, o pensamento, a visão de mundo, a arquitetura, o comportamento vai mudando. Tá? Então, a partir de 1453 eu tenho a chamada modernidade, né? E com essa modernidade eu vou pautando em duas questões importantes. Antes eu era pautado na tradição, na autoridade, na Idade Média. Tudo vem de Deus, a igreja que conduz tudo. Com a Idade Moderna, que ela se intensifica no século XVII, lembra que eu falei para vocês 1453, século XV, passa o século XVI, no finalzinho do XVII já começa a ganhar mais robustez esse pensamento de que o homem é senhor do seu destino, da autonomia do homem em relação à igreja, em relação ao divino, a Deus. Mas só para a gente entender, nesse inteirinho aparece um outro fenômeno, um outro episódio que muda tudo também, que é o chamado renascimento. Renascimento humanista, né? O renascimento que vai ser pautado no humanismo, no individualismo, no antropocentrismo. Eu não quero que vocês se preocupem com esses conceitos, não, mas é só para mostrar o seguinte, que da Idade Média para a Idade Moderna acontece a ruptura. Pensa na ideia da corrente que estava lá, em que o homem ele era totalmente subordinado a Deus através da igreja. Ele não é mais, a partir da modernidade, ele tem autonomia para pensar, para refletir e para tomar as suas decisões por ele mesmo. Mas se eu tiro a igreja e Deus do contexto, tem que colocar alguma coisa no lugar. O que vem para o lugar? Vem para o lugar uma coisinha chamada razão, o raciocínio e a ciência. Tá ok? O ápice desse movimento acontece na Revolução Francesa, por isso que eu coloquei a fotinha aí. O ápice dessa ideia de ciência e razão resolvem tudo, que é chamado, né, de iluminismo. Eu saio das trevas da religião para a maravilhosa luz das ciências. Olha que interessante. Isso tem o seu ápice em 1789 com a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três conceitos. Onde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar na pós-modernidade, mas precisarei voltar só para a gente poder alinhar e entender um pouquinho. Estou sendo muito sucinto, bem superficial, só para a gente poder encadear as ideias. Então eu saio de um momento, na Idade Média, em que eu tenho autoridade e tradição reinando, passo para a Idade Moderna, onde eu tenho a razão, o intelecto e o desenvolvimento da ciência como norteadores dessa nova vida, e eu chego depois à pós-modernidade. Só um adendo aqui, abra um parênteses, um livro e um filme muito interessante para quem deseja entender um pouquinho a Idade Média, é um livro do Umberto Eco, é um escritor italiano já falecido, faleceu recentemente, se não me engano, 2018, 2019. O nome do livro chama-se O Nome da Rosa. Foi feito um filme também, até com o falecido Sean Connery, né? Faleceu esse ano. É um livro e um filme, enfim, que retratam, que dão um bom retrato, tá? Eles dão uma boa radiografia de como era a Idade Média, como se pensava a Idade Média, como se vivia na Idade Média. Quem se interessar, tá aí a dica, fecha parênteses. Então, passando desse período da modernidade, do iluminismo que eu falei para vocês, né, e eles eram iluminados pela razão e pela ciência, o pós-modernismo ele vai adotar uma visão diferente, tá? Rejeitando o pensamento do indivíduo autônomo, soberano, lembra que a razão resolve tudo, é a ciência, e vai focar muito mais
nas experiências coletivas, volta-se sim à espiritualidade na pós-modernidade. Qual espiritualidade? A judaico-cristã? Não necessariamente. Eu tenho as religiões orientais, né, a questão do misticismo. Então, repara que as coisas, elas são, não gosto, a gente não usa na história o termo cíclico, né? Mas realmente as coisas, elas se repetem de modo diferente. Então, em seu lugar, as experiências coletivas, no lugar dessa coisa da razão e do conhecimento como algo sério, algo que resolve tudo, para as experiências coletivas anárquicas, ou seja, que não tem alguém que rege, cada um tem o seu. A anarquia está muito relacionada ao relativismo, tá, gente? Né? E anônimas. Tá aí as redes sociais, gente. Olha aí as redes sociais. Né? Não adota distinções e acentua a maneira como as coisas, elas se misturam, se amalgamam, né? Elas, hoje a gente tem uma salada de pensamentos. É interessante que a globalização e a própria internet, né? Elas são decorrentes, né? São consequências desse pensamento pós-moderno. Até que os governos tiveram não, ainda estão vendo como tratar e como gerir e como controlar a própria internet, como é que tipo de legislação que eu tenho que fazer, que tipo de, enfim. Por quê? Porque a coisa é quase anárquica. Então essa perspectiva dá aos pós-modernistas uma atitude diferente em relação ao conhecimento. Lembra que na modernidade o conhecimento era ciência e razão. Ponto. Passou disso, não era verdade. Na pós-modernidade, não. Exatamente devido ao individualismo, à relativização das coisas, o conhecimento não é exatamente só aquilo ali, não. Enquanto que para os modernistas o conhecimento é importante em si mesmo, porque resulta da aplicação da razão, viu aquilo que eu disse, e da própria ciência, para os pós-modernistas, no entanto, o único valor do conhecimento é o funcional. Ele existe como uma utilização. Tá? Para que eu preciso aprender isso aqui? Para isso, e ponto. Quer ver um exemplo? Para tornar mais claro. Até o início do século XX, quando você ia ver alguém intelectualizado, né? Pega lá nos... O cara era médico, advogado, bibliotecário, jornalista, filósofo, ou seja, era um padrão as coisas eram muito mais amplas, né? Muito mais ecléticas, essa é a palavra que eu queria achar. As pessoas eram ecléticas, faziam um pouquinho de tudo. Na pós-modernidade, não. Quanto mais eclético você for, as pessoas vão olhar assim, tá, ele sabe de tudo um pouco, mas na hora do vamos ver que eu preciso, ele não sabe de nada. Um dos exemplos, claro, que eu posso te dar, é a medicina. A medicina fica mais palpável, né, esse exemplo. Você vai a um ortopedista, eu estou com um problema, sei lá, na coluna. Infelizmente, você não pode só procurar um ortopedista. Você tem que ver um ortopedista de coluna. Eu estou com problema porque hoje você tem ortopedista que é especializado, só faz coluna, o outro só faz joelho, o outro só faz calcanhar, enfim. Olha como é que é a questão da utilização do conhecimento que é importante para o pós-moderno. Não é o conhecimento como um todo, mas o conhecimento com uma finalidade muito específica. Fui claro, gente? Bem, o pensamento tão pós-moderno, trabalhando ainda mais essa concepção, e eu coloquei aqui, ó, na imagem aqui, tá vendo? A capilaridade, né? A rede, né? Os networks aí, ó. O conhecimento hoje é louco, né? Por isso que eu falei quase que anárquico, né? Quem é que controla isso? Eles atribuem então pouca importância ao conhecimento na pós-modernidade, posto que alegam que ele não pode ser legitimado. Exato, olha, é sempre uma dúvida, gente. É sempre uma dúvida. É sempre a ideia cética, tá? O conhecimento não é objetivo, mas é algo que cada um de nós constrói com jogos de linguagem.
estão aí duas palavrinhas que estão em voga o tempo inteiro na pós-modernidade: construtivismo e desconstrução. É ou não é? Principalmente para nós, né? Na área da educação, o conhecimento ele é construído. Olha como é que é importante eu entender o mundo que eu estou vivendo. Porque senão eu vou estar falando, eu vou estar respondendo a perguntas que ninguém mais faz. Eu preciso estar o tempo inteiro muito antenado, gente. Tá? Existe um ditado iorubá que eu gosto muito, que diz o seguinte: aquele que não se senta para aprender, não pode se levantar para falar. Então é o momento da gente realmente sentar para aprender e aprender mais, porque o conhecimento cada vez mais ele está disperso, o volume de informações. Hoje a gente fala na pós-modernidade do momento da pós-informação, pós-verdade. Olha que coisa interessante. A gente tem que estar antenado a isso. Então é interessante analisar que ao negar a possibilidade de progresso humano e ao substituir a universalidade, né, aquela coisa que todo mundo, né, universalidade pela fragmentação, aquilo que eu acabei de dizer, né, antigamente o cara era médico, fazia um pouquinho de tudo. Não, agora o cara é médico, mas ele é especialista numa área, tá? Um engenheiro, mesma coisa, você tem engenheiro de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia naval, olha só, engenharia aeronáutica. E o engenheiro aeronáutico vai entender nada, quer dizer, né, vai sim, mas não vai ser não vai ter expertise de, por exemplo, resolver um problema de um navio. Ok? E isso é o pós-modernismo, gente. Isso é a pós-modernidade. Então o pós-modernismo vai de encontro, ou seja, se choca com as crenças tanto liberais quanto socialistas. Olha que interessante. Às vezes eu ouço muita gente dizendo, apregoando o marxismo, tal, socialistas, e são pós-modernos. Eu falei, olha, você precisa entender melhor o conceito. E do mesmo modo, o cara capitalista, o liberal e tal, propriedade privada, e sou pós-moderno. Precisa entender melhor o conceito. Está perdido. Bem, com ênfase então, como eu disse para vocês, no relativismo e na fragmentação, ou seja, nas especializações, um exemplo são vocês aqui, né? Estão se especializando em quê? Psicopedagogia. O pós-modernismo advoga que as culturas são todas iguais. Olha que coisa preocupante. Percebe-se o quão abrangente é o pensamento pós-moderno na sociedade atual. E, portanto, vai reverberar esse pensamento aonde, pessoal? Na educação. E, última análise, nosso objeto aqui de estudo, né? Nosso objetivo aqui. É evidente que este movimento representa um desafio para todos nós educadores, sejam eles seculares ou religiosos, claro, sim, dentro, né, de instituições religiosas, da área de educação, a pós-modernidade é um desafio, porque a partir do momento que eu relativizo tudo, nada mais é certeza. A gente vai falar um pouquinho disso mais aqui à frente. Do mesmo modo, uma escola que não professe credo algum, ela vai ter essa mesma dificuldade. Bem, a relação então de se entender o pensamento pós-moderno está no sentido de que a educação encontra-se estudantes cujas atitudes são uma mistura de pré-moderno com moderno e pós-moderno. Olha que interessante. Eu preciso olhar então o meu educando, e aí eu estou falando da faixa etária de um adolescente para um jovem, mas as crianças também, elas são verdadeiras esponjas, né? O ensino infantil também. A gente tem, pessoal, 3 mundos dentro de um indivíduo. Olha que louco, não? Olha que contrassenso. Indivíduo que não se divide, mas tem 3 mundos ali dentro dele. O pré-moderno, o moderno e o pós-moderno. Com aquelas características que a gente já falou anteriormente. Então, assim, os educadores possuem o dever, pessoal, e aí é algo para nós, né? A gente precisa ter essa consciência de um dever intelectual, de conhecer, de compreender, ou refutar, quando necessário, pensamentos e respostas e assertivas mesmo, né, pós-modernas, que atingem os educandos o tempo inteiro, são bombardeados dia a dia, cotidianamente, sendo uma das tarefas mais relevantes
dos educadores é o quê? Auxiliar os estudantes a se entenderem e ao interpretar o ambiente que eles vivem de pós-modernidade. É um desafio muito grande, mas é possível, desde que a gente esteja alinhado, antenado, viu, pessoal? Então, a educação e a pós-modernidade, então, por isso que eu quis trazer essa temática para a gente aqui, porque é uma reflexão necessária a respeito das características dessa sociedade pós-moderna que a gente está vivendo o tempo inteiro, que fatalmente vai chegar a nós, vai desaguar em nós. E nós, enquanto educadores, a gente precisa ensinar o rigor intelectual, a plena compreensão dos assuntos. Afinal de contas, né, para que todos os envolvidos, eles não se caiam, né, sobretudo os nossos educandos, não caiam em sofismas, em falácias, em mentiras. Então, portanto, numa perspectiva mais abrangente, mais macro, a educação nesta pós-modernidade precisa estar atento e priorizar duas áreas, tá? Duas áreas que eu preciso tratar o tempo inteiro com os meus educandos: o equilíbrio e a motivação. Gente, a vida precisa de equilíbrio, né? Se eu vivo intensamente só família, eu morro no meu trabalho. Se eu vivo intensamente só o trabalho, eu não tenho vida social. Esquece a família, preciso ter equilíbrio para viver, tá? E o John Daniel, que é um educador inglês, ele trabalha muito a área de educação à distância, foi reitor da Universidade Aberta da Inglaterra. Ele fala uma coisa bem interessante sobre essas duas questões, de se trabalhar e trazer à tona, né, essa ideia do equilíbrio e da motivação para o educando nesse momento de pós-modernidade. Ele diz o seguinte: olha, precisamos buscar o equilíbrio, tanto no conteúdo da educação como nos meios de aplicá-la, sem dúvida. A educação precisa ser, então, uma janela que se abre para o mundo. É preciso buscar o potencial de cada indivíduo e desenvolver suas habilidades ou habilitações e o conhecimento que ajude a educação a encontrar, né, seu preenchimento nas várias facetas da vida. Aí a questão da motivação. Eu trago o equilíbrio e eu motivo. Por que eu estou fazendo determinada coisa? Para que eu estou fazendo? É a ideia do sentido da vida, gente. Tá? Chamemos isso de formação de seres humanos competentes. Competentes no sentido de que eles estão contribuindo para algo maior. Do outro lado, a educação precisa também construir pontes, claro, entre os indivíduos e as comunidades. Precisa ajudá-los a aprender a viver em conjunto, criar redes. Por isso que eu coloquei aquele exemplozinho lá, né, na fotinha, na imagem, de relações sociais, e trabalhar juntos nas comunidades, visando o que, gente? O bem comum. Chamemos isso de educação de cidadãos responsáveis. Uma das características dos jovens pós-modernos, enfim, né, é o excesso de dificuldade em se ter responsabilidade. Olha isso. A gente vive muito uma perspectiva do querer, do ter, do possuir, e muita dificuldade de se trabalhar, de pagar o preço, de ter responsabilidades. Tá bom? É um pouco disso que o John Daniel está dizendo aqui pra gente. Então, as crianças em especial precisam de muita interação, claro, com pessoas empenhadas num processo de educação efetiva, pautada no equilíbrio e pautada na motivação. Professores que conduzam seus alunos ao conhecimento e à compreensão, em lugar de acumular informações em seus ombros. Isto nos conduz a outro pensamento, pessoal, que se relaciona muito próximo com a necessidade da interação. O que precisa motivar os indivíduos? O que precisa ser a motivação primordial dos indivíduos, gente? Precisa ser a educação, o desejo de se educar.
A educação, deixa eu dizer de outro modo, ela precisa ser um valor em si mesma. A educação precisa ser um valor em si mesma. Eu vou trabalhar essa questão numa outra aula, num outro momento, que eu acho bem importante. Para nós brasileiros, a gente ainda não entendeu que a educação é um valor em si mesmo. Ela não é um meio para eu ganhar mais, para eu ter um bom emprego. Claro que isso vai ser decorrência, mas ela precisa ser um valor em si mesma. Na pós-modernidade, muitas das tradições e modelos que proporcionavam certa estabilidade e quadros de referência às gerações passadas deixaram de existir. Hoje, não, ao mínimo respeito a questões de quem construiu, né, esse mundo que a gente vive. Quase sempre foram varridos pelas mudanças sociais ou por conflitos civis e não pelas ideias pós-modernas. Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente tem vivido esse tempo de tanta mudança, e mudança tão efêmera, que a gente não consegue perceber as mudanças. Eu vou ampliar isso com esse carinha aí, chamado Zygmunt Bauman. Quando os indivíduos, em especial os jovens, começam a especular sobre o sentido da vida, estou falando de motivação ainda, no mundo pós-moderno, que nas palavras do Bauman aí, esse senhorzinho, sociólogo polonês que idealizou esse conceito de modernidade líquida. Ele chama de pós-modernidade de modernidade líquida. Ele diz quais são as características dessa modernidade líquida. Não tem tempo de se enraizar os relacionamentos sociais, gerando uma época de quê? De incertezas. Desse modo, o pensamento pós-moderno não se propõe a auxiliar as novas gerações, porque nada é verdade, nada é absoluto, tudo é incerto. Você imagina, o jovem fica olhando para um lado e para o outro, tá, mas para onde eu vou? Qual é o paradigma? Qual é o meu norte? Qualquer semelhança com a escola que a gente trabalha é mera coincidência. Aprofundando um pouquinho ainda mais no Bauman, ele vai cunhar então esse termo, né, modernidade líquida. Para o Bauman, o que acontece? As relações sociais na pós-modernidade são muito efêmeras, são muito fugazes, são muito rápidas. Ou seja, assim como se constroem facilmente, tendem a ser destruídas com a mesma facilidade. Hoje se termina um casamento pelo WhatsApp. Os relacionamentos mantidos através das redes sociais na internet é um bom exemplo do princípio da fluidez das relações contemporâneas. O cara tem, sei lá, milhões de seguidores na internet, mas não tem um amigo ao vivo e a cores. Ah, tem tantos seguidores, eu tenho tanto... Tá, mas são amigos, são pessoas que... É sobre isso que o Bauman fala. E isso, pessoal, vai desaguar onde? Vai desaguar em nós, no nosso processo de educação, na família, na escola, tá? O John Daniel, ele sublinha algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né, para auxiliar no desenvolvimento dos nossos educandos, nesse aspecto de pensar os nossos educandos como cidadãos contribuintes para uma sociedade melhor. Para ele, em primeiro lugar, deve-se auxiliar a desenvolver a atitude de ceticismo sistemático, ou seja, o ceticismo não é descrença por si só, ela é organizada, porque a partir daí eu vou formular, porque senão, gente, eu vou viver o tempo inteiro de fake news, que é o que a gente está vivendo hoje, né? É outra realidade que as sociedades não sabem o que fazer mais, né? Os governos não sabem o que fazer. Que leve os indivíduos a formular o quê? Perguntas. Não é o ceticismo puro e simples por si, mas que leve ele a formular perguntas para desenvolver o quê? Para fornecer a ele instrumentos que ele encontre as respostas por si mesmo, mas essas respostas pautadas em argumentos, em algo palpável. Os seus julgamentos poderão formar a base para uma ação individual. Claro, ele vai ter uma ideia muito maior, muito mais ampla. Desse modo, seria possível, então, equipar, essa é a palavrinha que eu esqueci de sublinhar aí no PowerPoint para vocês. Hoje, um dos papéis do educador é equipar os estudantes
para abordar o novo mundo pós-moderno e atuar dentro dele como indivíduos autônomos e não como membros sem rosto de uma coletividade anônima e anárquica. Perdidos, não é? A relevância da gente pensar a pós-modernidade nesse tempo, pessoal, é a gente se colocar, é a alteridade, na ideia da alteridade, se colocar no lugar do outro, para a partir daí equipar o outro, equipar o nosso educando, para que ele possa ter plena consciência das decisões que ele toma e, sobretudo, da motivação que ele tem, pautada numa coisa chamada equilíbrio, algo que a gente perdeu há muito tempo. Bem, essas são as referências que eu usei. Por hoje foi esse encontro muito especial para mim, espero que tenha sido para vocês. Um grande abraço aqui do professor Dr. Misael Amaral. Um abraço, gente.